Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Pai, nessa tarde nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua fidelidade. Ó Senhor, a tua fidelidade nos constrange. Teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Pai, nós somos gratos a ti, Senhor, nessa tarde. Obrigada, Jesus querido, pelo meio-dia de vida que se passou. Sabemos, Pai, que o mundo espiritual não para. Sabemos que as lutas são constantes, mas nós temos um que é fiel, que luta as nossas guerras, que peleja as nossas pelejas. Pai, que nessa tarde, Senhor, tudo esteja diante de ti, Senhor. Vai nos ajudando, Senhor, a estar de pé diante da tua presença. Sê conosco, nos ajuda, abre o nosso entendimento, o nosso coração, fala conosco através da tua palavra. Esse é o meu clamor nessa tarde. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus para todas. Louvado seja Deus, né? Que nos dá vitória, que não fica devendo nada a ninguém, que cumpre a sua promessa, a sua palavra sobre as nossas vidas. E o mais importante, irmãs, é isso, é descansar no Senhor, é descansar na força do seu poder, é descansar na sua misericórdia. Nós temos pressa, nós queremos para ontem, nós queremos que Deus faça logo, mas eu creio que a primeira lição que Deus quer ensinar para os seus filhos é paciência, é esperar. E isso ninguém corre, ninguém foge, ninguém. É no tempo dele, na hora dele, tudo no controle dele. E tudo se faz. Amém? E nós louvamos a Deus por estar aqui mais uma vez. Deus sabe, né? De todas as nossas necessidades e todas as nossas fraquezas. Hoje nós vamos ler o dia 8, está na página 37. Vai falar sobre o lar cristão buscando o ideal. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e cuida dela, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois em uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33.
Diz assim o texto, né? O primeiro relacionamento humano mencionado na Bíblia e também o mais íntimo, no qual a plenitude do Espírito Santo deve ser manifesta, é o relacionamento conjugal. E essa passagem é o ideal de divino para o casamento. O relacionamento do casamento foi idealizado por Deus como símbolo do relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. Então, o casamento tem uma simbologia no mundo espiritual e sua simbologia traz o sentido, o significado e a responsabilidade dessa união. O casamento não é somente algo para mim, para minha realização, minha felicidade ou meu contentamento. Quando eu me relaciono intimamente, estou tendo uma atitude espiritual, em que vou estar manifestando a plenitude da intimidade e do poder de Deus nessa terra. O casamento tem que expressar a plenitude da glória de Deus. É interessante porque Paulo, escrevendo aos Efésios, que o livro de Efésios, ele fala da igreja, todo ele é sobre a igreja. E é interessante quando ele fala aqui, que esses grifos aqui ela que colocou, né? Mas ele fala, assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Aí ela colocou, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo fez com a igreja. Então, a gente vai entender que muitas atitudes tomadas não são certas. Porque se ele é a minha carne, se ele faz parte da minha carne, por que eu devo puni-lo? Por que eu devo, de alguma maneira, vedar ele a algumas coisas, né? Então, porque a gente vê, né, no caminhar, que tem muito disso. Ah, hoje eu não vou fazer comida. Ah, hoje também eu tô com raiva. Ah, não sei. Então, são coisas que a gente não percebe que está fazendo mal para nós mesmos. Nós não estamos fazendo mal para o outro. Nós estamos fazendo para nós. Por quê? Porque tudo isso volta para nós. Todo bem que fazemos ou todo mal que fazemos, de alguma maneira a gente vai colher. Então, quando eu faço para o meu esposo, e aí entra o grande problema. Mas, irmã, eu tô com raiva. Beleza, você pode sentir raiva. É bíblico. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, o que eu não posso é pecar. Então, o que eu vou fazer? Vai orar. Ele me fez raiva. Eu tô com raiva. Ele me tirou da graça. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Orar até aquilo sair. Até eu me sentir em condição de voltar para o eixo. E qual é o eixo? Cristo. Não foi isso que Cristo falou? Ele não disse, quando bater de um lado da sua face, você levanta a mão e mete a mão. Mete o pé, mete a mão, entendeu? Luta uma capoeira aí, dá 3 piruetas, joga o inimigo no chão. Não foi isso que ele mandou fazer. Não foi. Então, infelizmente, a gente quer estar certa, mas a gente está errada. Todos aqueles que saem da palavra, está errado. Seja por que motivo for. Qualquer motivo. Não interessa. E aí, a gente precisa entender que, eu sempre falei isso, você tem que escolher, ou você quer ter razão, ou você quer ser feliz. Não dá para ter as duas coisas. Porque para você ter razão, você vai ter que brigar. Então não tem como ser feliz. Então, irmã, mas eu tenho que tolerar tudo? Tem. Infelizmente, tem. Se você quer parecer com Jesus, quer seguir Jesus. Gente, como que era o convívio de Jesus com os discípulos? Vocês acham que era facinho? Pedro a todo tempo, não só Pedro, que a gente fala só de Pedro, mas o próprio João, ele disse assim, Senhor, o Senhor quer que a gente ore, que desça de fogo do céu e consuma esse povo? E Jesus disse o quê? Não, gente, peraí. Então, estava todo mundo sempre querendo manifestação de poder para quê? Para se livrar do inimigo.
E foi isso que Jesus falou? Não. Imagina, Jesus convivia com Judas. Sabia que Judas o ia trair. E aí ele fez o quê? Ó, Judas, mete o pé, vai embora, porque você é um traidor. Não. Ele tratava Judas como tratava os outros. Como tratava os outros. É fácil? Não, ninguém diz que é fácil. E aí a gente cai lá no início de tudo. É simples. Não é fácil. Por que é simples? Porque tá tudo escrito, gente. É só seguir. Aí o que que a gente faz? Você pega o mapa diz assim: a 500 metros vire à direita. Ah, mas eu acho que não é para virar à direita. Eu acho que se eu virar à esquerda tem um atalho. É só seguir o mapa. Vira à direita. Mas qual é o problema? O problema é que a minha carne quer virar à esquerda. O meu achismo, o meu eu, o meu ego quer virar à esquerda. Então, é difícil porque eu tenho que vencer o quê? O meu ego. Se a gente fizesse o que a palavra diz, era facinho. Mas não é. Porque não é só cumprir a palavra. Eu tenho que vencer a mim. Eu tenho que renunciar aos meus desejos. Ah, eu tô com vontade de mandar esse homem dormir na rua hoje. Vontade dá e passa. Porque se ele dormir na rua, ele pode dormir na casa de outra pessoa. Então é melhor dormir em casa. Né? Ah, eu não vou fazer comida hoje. Cuidado que ele pode comer em outro lugar. E aí Provérbios vai dizer que para quem está com fome, até o amargo é doce. Então nós precisamos seguir a palavra. Ninguém está dizendo que é fácil, que vai ser fácil. Jesus nunca disse: venha após mim, que agora, a partir de agora, vai ser tudo mar de rosa. Não vai. Não vai. Muito pelo contrário, a luta vai aumentar, vai piorar. Mas você não está sozinha. Nunca mais você está sozinha. Nunca mais. Irmã, eu tô sozinha, irmã, na minha casa. Quantas vezes eu escuto isso? Irmã, na minha casa é só eu que sirvo ao Senhor, irmã. Eu sou sozinha. Que sozinha, irmã? Deus tira o sono das pessoas por tua causa. Deus incomoda. Deus faz levantar para orar. Deus faz levantar para acalmar. Deus faz levantar para jejuar. Você que acha que está sozinha. Que sozinha. Depois de Cristo, a gente nunca mais anda sozinho. Nós estamos igual a Elias. Mataram-se todos os profetas. Só fiquei eu. Olha, que coisa. Eu, a bonita, ficou só eu, Jesus. Aí Deus fala o que para ele? Elias, eu não tenho um nem dois não, Elias. Eu tenho 7.000. Não é 1 e 2 não, Elias. Eu tenho 7.000 que ainda não se dobraram, que ainda estão de pé diante da minha presença. E você está dizendo para mim que tu tá sozinho? Como assim, Elias? Sai dessa caverna. Bota a cara para fora. Eu sou poderoso para te guardar. Não, mas eu estou me escondendo aqui do adversário. Eu estou me escondendo do inimigo. Vem para fora. Batalha não é ganho em caverna. Batalha é ganho em campo aberto. É em campo aberto que se guerreia. Não é se escondendo. Não é fugindo. Não é. Então, ela está comparando o relacionamento do casamento com o relacionamento de Cristo e a igreja. E aí vamos falar sério. Você acha que o relacionamento de Cristo com a igreja é facinho? A igreja é aquela coisa maravilhosa? Não é, irmãos. Você sabe o que simboliza bem e que a gente pode ilustrar? É a arca. A arca é Cristo.
Mas dentro da arca tem todo tipo de animal. E aí você imagina, Noé ficou 1 ano, ou mais de 1 ano, um pouquinho, dentro de um lugar com um monte de bicho. Pensa. Meu vizinho tem uns cachorrinhos aqui que quando ele solta eles, a gente quase fica doido de tanto que os bichos latem. Imagina uma arca. Imagina um leão rugindo, uma pantera, uma onça, os cachorros. Imagina os elefantes. Todo mundo fazendo. Ou você acha que ficou todo mundo mudo durante 1 ano? Imagina o cheiro. Imagina. Fácil? Não. Só que pular da arca é morte. É morte. E dentro da arca tem um tempo determinado, vai acabar. Vai passar. Entende? Que quando a gente coloca isso na cabeça, irmã, é só durante um tempo, vai passar. Tudo isso vai passar. A sua luta vai passar, a sua guerra vai passar. Nada é para sempre, a não ser a eternidade. Com Cristo e sem Cristo. Então o que é melhor? Não é melhor ficar dentro da arca, que não está muito bom, não está muito cheiroso, não está muito silêncio, mas quando a arca pousar, quando a arca firmar em terra, eu estou livre. Eu tenho vida. Eu tenho condições de continuar vivendo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, para muita gente é difícil, porque a gente está olhando o tempo hoje, agora. Eu estou com meu dedo aqui latejando. Ele vai latejar pro resto da vida? Não, ele vai parar. Ele vai parar. Vai ter uma hora que ele vai ter que parar. Ah, eu vou fazer o que enquanto isso? Eu vou me descabelar, eu vou gritar. Não vou. Não vou. Não vou sair do meu prumo. Não vou sair da graça. Eu dei tanto glória a Deus, tanto aleluia. Tanto glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque tudo passa, irmãs. Mas o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando é para a eternidade. E eu não vou me cansar de falar para você, não é só para você, é para as suas próximas 4 gerações. Então pensa nisso. Pensa nisso. Sofra por amor a Cristo, mas sofra glorificando, não é murmurando. Aquele povo foi para o deserto. Beleza. Chegamos no deserto. Saímos de Faraó. Atravessamos o mar. O mar abriu, a gente passou os pés enxutos. O mar fechou, matou Faraó, matou seus soldados, matou seus cavalos. Agora nós estamos livres de Faraó. Só que agora nós estamos no deserto. Nós vamos passar o resto da vida no deserto? Não. Uma hora o deserto termina. Irmã, mas o deserto levou 40 anos. Por quê que levou 40? Porque eles murmuraram 10 vezes durante o caminho. 10 vezes. 10 murmurações diferentes durante o caminho. Consegue entender? Que eles esticaram esse caminho. Eles esticaram essa dor. Eles esticaram esse problema. E Deus está dizendo para nós, não estica o problema, não, encurta ele. Dá glória, dá aleluia. Acredita, toma posse. Glorifica como se já tivesse recebido. E é sobre isso. Não estica não, porque quanto mais você murmurar, mais você vai esticar. E olhe lá se não vai morrer nesse deserto.
E aí, tu tá afim de morrer nesse deserto? Ou você quer ver a promessa concretizada na tua vida? Ou você quer receber a vitória que Deus tem para você? É isso, crente. É isso. Então, essa simbologia, ela traz sentido, significado e responsabilidade dessa união. Você se uniu a Cristo. Não é mais só sobre você. É sobre o nome que você carrega. E qual nome nós carregamos? O de Cristo. É esse nome que está sobre as nossas vidas. Então o casamento não é algo somente para mim, para minha realização, para minha felicidade, para o meu contentamento. Não. Porque tem mulher que só ela quer ser feliz. Ela não está nem aí para o marido dela. Contanto, né, que seja uma bênção. E a gente sabe, eles são bênçãos, mas eles são humanos. Então tem problema, todos eles. Se você levantar a mão aqui e me disser que seu marido não tem nenhum defeito, nós vamos ter que canonizar esse cara. Pegar ele, botar ele no pedestal. Porque não existe. Isso não existe. Ele tem algum defeito. E tá tudo bem. Porque ele é humano. Mas ele foi aquela pessoa que a gente escolheu. E escolheu para quê? Para passar uns anos? Para ter 2 filhos e pronto? Não. Nós escolhemos para viver uma vida. Uma vida inteira, do início ao fim com ele. Jesus veio e entregou-se e morreu para nos ligar novamente a ele, a Cristo, através do seu sacrifício. E Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, sendo capaz de dar a sua vida por ela. Quando Deus criou a mulher, o que aconteceu com esse homem? Ele teve que morrer. Quando eu falei do sono profundo, para que da parte dele saísse a mulher. Está tudo interligado. O casamento nada mais é do que essa representação. Não tem nada separado, não tem nada que não seja espiritual, porque nós somos seres espirituais. Somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. O casamento é a representação do amor de Deus por nós. Aí você ouve crente dizer assim, fulano espiritualiza tudo. É claro, tudo é espiritual. Tudo. A vida espiritual é que é a vida real. A vida humana, material, é um reflexo da vida espiritual. E aí não tem essa coisa de espiritualizar tudo. Não tem. Nós somos espíritos. E Deus vai dizer o que na sua palavra? Lá em Mateus 3. Quando ele encontra a mulher samaritana, ele vai dizer o quê? Que Deus é espírito. E busca os verdadeiros adoradores. 4, né? Busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. João 4. Então, se ele é espírito, se eu sou espírito, como que nós temos que andar? Na carne? Não, no espírito. No espírito. Ai, só um tempinho, ou só quando a gente está na igreja, ou só quando a gente está de joelho. Não, o tempo todo. Eu tenho que andar em espírito. Nós precisamos andar em espírito. E é por isso que não dá para viver um casamento de fachada, um casamento meia boca. O resultado natural depois da criação da mulher foi o casamento. Os laços matrimoniais são mais fortes do que os existentes entre pais e filhos, porque estabelece um relacionamento íntimo. E esse relacionamento, as escrituras chamam de unidade, que é outro princípio, por isso torna-se melhor do que a união.
Então, olha só. Meu laço com a minha mãe é grande. Meu laço com meu pai é grande. Mas o meu laço com o meu esposo é muito maior. Por quê? Porque nós temos intimidade. E quando eu estava falando sobre libertação, eu falei sobre os fragmentos de alma. E que muitas vezes a gente precisa fazer uma confissão e uma renúncia dos fragmentos de almas de outras pessoas que se relacionaram conosco. E eu dei um exemplo bíblico para provar que isso é real, né? Eu falei sobre a lei do levirato. Eu falei sobre a lei do levirato. E o que a lei do levirato diz? Gente, isso é tão profundo, tão profundo. Se você parasse para meditar nisso, o que a lei do levirato diz? Que quando um homem morria e não tinha deixado filhos, o seu irmão tinha que se casar com a sua esposa para gerar filhos para quem? Os filhos não eram para ele. Os filhos eram para o irmão que estava morto. Então, como que eu vou gerar um filho para alguém que já morreu? Porque os fragmentos da alma daquela pessoa ainda estavam nela. Você consegue entender isso? E por que então ela não renunciava e simplesmente arrumava um outro marido? Porque era o mesmo DNA espiritual. Ela tinha que se casar com o irmão do seu marido morto. Você entende que esses dois irmãos têm o mesmo DNA espiritual, vieram da mesma mãe, do mesmo pai? Então, nós não estamos falando de DNA diferente espiritual, nós estamos falando do mesmo DNA. E esse irmão vai gerar filhos, para o seu irmão. E ele nunca vai ter filho, irmã? Vai. O primeiro filho que ele tivesse era para o seu irmão. Entende? Por quê? Por causa da primogenitura. Nós estamos falando de uma mulher que foi casada, que o marido morreu e que ela não gerou filhos. E agora o irmão desse marido vai casar com ela e ela vai ter o seu primogênito, seu primeiro filho. E a primogenitura é um negócio tão importante dentro da Bíblia que esse primeiro filho será para o seu esposo que morreu. Lembra que a gente deixa até a 4ª geração, só que o homem está morto. Então Deus provê algo para que as gerações desse homem futura sejam estabelecidas. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do amor de Deus? Você tem noção da criação, daquilo que Deus gera em nós e através de nós? E aí, ai, irmã, e aí meu filho está desviado e eu tenho muito... Gente, ele é herança do Senhor. Não se preocupe. Entrega ele na mão do Senhor todos os dias. Lembra ao Senhor que ele é tua herança. Ele é a tua herança. Ele é a herança do Senhor. Ele é a tua posteridade. Você consegue entender a profundidade disso? Então não é uma oraçãozinha assim, ah, Jesus, guarda o meu filho, ai, Jesus. Não, crente, não. É uma oração com certeza
certeza de vitória. Senhor, é a tua herança, é a minha primogenitura, é o meu legado. Senhor, ele está nas tuas mãos. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Você não pode fazer uma oraçãozinha. Você entra diante de Deus pelo teu esposo e pelos teus filhos com autoridade, como quem está requerendo algo que já está pré-estabelecido, determinado pela eternidade. É sobre isso, crente. Mas não, a gente pede como se estivesse pedindo uma esmola. Deus, por favor, Senhor, tadinho do meu filho, Jesus. Você consegue entender que Deus não está disposto a ouvir uma oração de quem não crê? Uma oração de quem acha que serve a Deus no profundo e está no raso, se batendo, se matando. Então Deus quer que você entre diante dele e diga: Deus, ele é o meu marido. Nós nos casamos, Senhor. Eu escolhi para viver a minha vida, criar a minha família com ele. Senhor, encontra com ele, alcança ele, liberta ele, faz uma obra na vida dele, porque nós estamos falando de 4 futuras gerações que servirão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa tarde. Aleluia. Que Deus quer te tirar desse rasinho aí que você fica, para você vir mais pro profundo da sua palavra. E tome posse. Ah, mas o diabo se levantou e tá aí. Crente que crê não está preocupado com o diabo, não. Crente que crê não está preocupado com a ameaça, não. Crente que crê entende que tem um Senhor que está debaixo de um comando, que está debaixo de uma mão poderosa, debaixo do Criador que fez os céus e a terra e tudo que nele há. É sobre isso, crente. Para de ficar mendigando. Tem um pastor que ele fala muito sobre isso, que a mesa é o lugar de comunhão. E como que você senta na mesa com a sua família para comer? Vamos imaginar a criança. Ele fica assim: ô pai, me dá a carne aí. Me dá um pedacinho de carne. Deixa eu comer. Ele fica ali mendigando? Não. Ele diz assim: pai, me passa a carne. Me passa o bife aí. Mãe, serve o suco para mim. Ele não fica ali mendigando. Você entende o que eu estou dizendo? Deus quer que você pare de mendigar. Entra diante dele e diga: pai, pai, aderamairama, me dá de volta, pai, aquilo que é meu. Restitui, pai, aquilo que eu deixei embora, aquilo que o inimigo tomou. Aquilo que eu não vigiei, Senhor. Oh, pai. É sobre isso, crente. Não é para você ficar ali mendigando: ai, Senhor, olha, Jesus, se for da tua vontade, o Senhor passa o bife para mim, tá bom? Mas se o Senhor não quiser passar o bife, não tem problema não, vou comer só o ovo. Não, crente, não. Deus te chamou para comer o melhor dessa terra. Deus está te convidando para você sentar na mesa e ter comunhão. Então não dá para viver um casamento de fachada, um casamento meia boca. Ai, meu casamento é mais ou menos. Tá errado. Tá errado. Ele tem que ser pelo menos mais. Esse negócio de mais ou menos dá não. Começa a lutar por ele, mas lutar da maneira certa, fazendo a sua parte, fazendo as mudanças certas. Então, quando um casal se une,
Olha só, ela colocou aqui, e esse relacionamento as escrituras chamam de unidade, que é outro princípio, e por isso torna-se melhor do que a união, porque a união é o ajuntamento. E a unidade? A unidade é a mesma coisa, é um só. Não importa se tem 10 lápis, é a caixa de lápis. É um só. Não é a união de muitos. Ô, Cleonice, depende. Você quer o seu marido de volta? Você quer seu casamento de volta? Se você quer, você tem que orar. Agora, se você não quer, Deus não vai te dar algo que você não quer. Então, essa pergunta tem que ser feita para você. Porque eu costumo dar conselho para os casais da seguinte maneira. Ah, meu marido me traiu. Ah, minha esposa me traiu. Ah, meu marido foi embora. Você quer ele de volta? Se você quer ele de volta, a gente entra na guerra. Agora, se você não quer, não vamos nem se mexer. Porque Deus não vai dar uma coisa que você não quer. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de optar. E Deus, ele entende o nosso direito. Ele entende. E tá tudo bem. Se você quer, ele te ajuda. Se você não quer, tá tudo bem. Então, eu sempre dou esse tipo de conselho. Eu conheci um presbítero e a mulher dele traiu ele. Ele veio me pedir ajuda, me procurar. E eu disse para ele, você quer a sua família de volta? Ou você quer largar ela e tocar a sua vida? Porque deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a pessoa acha que vai arrumar um outro relacionamento e vai ser melhor do que o primeiro. Mas, às vezes, a gente só está mudando de nome, de pessoa. Então, ele disse, não, eu quero minha família de volta, então vamos guerrear. E Deus fez o quê? Deus restaurou a família dele. Aquela irmã é outra pessoa. Deus encheu ela do Espírito Santo. Deus fez uma obra, porque Deus não faz meia boca, não. Quando ele faz direito. E eles estão vivendo bem. Ele, a esposa e a filha. Para a glória de Deus. E o passado? O passado foi perdoado. E está tudo bem. Então, quando um casal se une, com o entendimento de que estão fazendo, com o entendimento de que o que estão fazendo é espiritual, o reino de Deus é estabelecido na terra através dessa união. Existe um poder, um princípio que é estabelecido, o princípio da unidade, que é mais forte que a união. É o princípio forte e poderoso. Porém, a maioria de nós não consegue, não conhece e não utiliza. Por isso, vive na mediocridade e não desfruta da plenitude. É isso que eu estou falando. Né? Ah, meu marido não tem jeito. Ah, meu marido não muda. Como assim não tem jeito? Como não tem jeito? Se teve jeito para você, por que não tem jeito para ele? A não ser que você não mudou. Mas se você mudou, ele muda também. Tem jeito sim. Então, ela vai falar de novo do princípio da unidade, que é mais forte que a união. Né? E quando a gente entende esse princípio, a gente passa a desfrutar da plenitude. A intimidade do casal gera vida e a intimidade com Deus também precisa gerar vida. Porque somos estéreis espiritualmente. Por que tanta dificuldade em darmos frutos? Estamos perdendo a intimidade com Deus e quando isso acontece, não conseguimos gerar e dar frutos.
Satanás sabe disso e por esse motivo investe pesado. Ele sabe que tudo que acontece, toda discussão, todo mal entendido vai refletir na hora em que a porta do quarto fechar e cada um vai virar para o seu lado e não vai estabelecer o quê? A intimidade. E não vai gerar unidade. Por isso Satanás ataca tanto essa área e nos faz desistir e parar de investir na comunicação, em melhorar o relacionamento. Dessa forma, nos conformamos e aprendemos a viver sem essa parte, sem esse gozo, dando desculpas para não termos intimidade. Então, o que acontece com a maioria dos casamentos, principalmente no passar dos anos, é isso aqui que ela está falando. Tudo é desculpa para a gente virar a cara e aí de noite, quando a gente vai deitar na cama, ele vira para um lado, eu viro para o outro e tudo bem, vamos dormir. Só que aí cumpre-se a palavra. O sol se põe sobre a nossa ira e nada foi resolvido. Muito pelo contrário. Porque o mal daquele dia não foi resolvido. É por isso que na minha casa a gente tem um princípio. Ninguém dorme bicudo. A gente pode até dormir por dormir. Isso não quer dizer que você tem que fazer sexo, não é isso que eu estou dizendo. Mas ninguém dorme bicudo. Não, aqui não. Já aconteceu demais da conta. Já aconteceu muito de dormir fora da cama. Já aconteceu de tudo que você imaginar. Até eu entender que eu estava errada. Ou você acha que eu nasci sabendo que eu estava errada? É depois de muita pancada que a gente aprende. Aí hoje, não tem disso não. Tem que fazer as pazes, tem que beijar primeiro, tem que abraçar, para depois dormir. Entende? Por quê? Porque senão o Satanás ele está ali no meio, armando a discórdia, a confusão, armando o problema. Está ali. Irmã, mas eu não consigo, meu marido não aceita. Porque você está indo pelo lado errado. Pede a Deus estratégia, sabedoria. Não se conforme. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, a gente se preocupa com as coisas que não era para preocupar. E negligencia as coisas que era para preocupar. O que é que eu tinha que preocupar? Eu tinha que preocupar com o meu casamento. Eu tenho que preocupar com o meu relacionamento. Eu preciso preocupar. Por quê? Porque senão eu abro brecha. E abrindo brecha, Satanás entra. E ele entrando, ele derruba. Então, às vezes você está tão preocupada com as contas para pagar, e não são as contas que vão te derrubar. É a sua falta de atenção. É o seu foco. Porque as contas, Deus proverá. Mas Deus não vai prover no seu foco. Deus não vai prover na sua prioridade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Deus vai prover na sua necessidade. Então, deixa que a necessidade, Deus supre. Deus se preocupa. Cuide daquilo que é a sua parte. E qual é a minha parte? A minha parte é o foco. A minha parte é a minha prioridade. Entende? E nós estamos falando isso desde o início desse livro. Por quê? Porque tem muita gente focando em ganhar dinheiro. E o que vai adiantar o dinheiro depois que o seu filho for embora? O que vai adiantar o dinheiro depois que o seu filho desviar? O que vai adiantar o dinheiro depois que o seu casamento ruir? Você consegue entender que o foco está errado? Está errado. O dinheiro, a porta aberta, Deus provê. Quanto mais unidade, quanto mais paz, quanto mais harmonia, quanto mais entrosamento dentro da casa, da família, no relacionamento, o resto Deus provê.
Por quê? Porque essa é a parte espiritual. A providência é a parte material. Consegue entender? E a parte material, Deus é dono do ouro e da prata, gente. Qual é o nosso problema? Deixa eu contar para vocês. Eu gosto de contar. Eu gosto, principalmente depois do caso passado. Eu estava sem nada aqui em casa. Nós comemos feijão. Só tinha feijão. Estou falando diante de Deus. Só tinha feijão. Nós comemos o feijão. Um dia, 2 dias. No segundo dia, eu sentei e chamei Jesus para conversar. Eu disse, Deus, vamos conversar. A tua palavra diz que eu não preciso me preocupar com o que comer, com o que beber, porque o meu Pai que está no céu sabe de tudo que eu preciso. Então, Senhor, dá uma olhadinha e olha o que eu preciso. E, por favor, provê, porque eu não posso focar nisso. Eu tenho muita coisa para fazer para me ficar focada no que é que eu vou comer amanhã. Porque amanhã não tem mais feijão. E eu chamei Jesus para essa conversa. Chamei o Pai para essa conversa. E aí, o que aconteceu, irmã? No outro dia, a irmã bateu aqui na minha porta com uma compra. Com uma compra. Tinha uva, queijo, presunto, arroz, feijão, claro, tudo essas coisas. Mas tinha coisas que... laranja, maçã. Entende? Você consegue entender? Só que eu não sentei e fiquei mendigando, não. Senhor, estou passando fome. Senhor, isso não é justo. Não! Eu disse, Pai, a tua palavra diz para eu não andar ansiosa por coisa alguma. Ou seja, eu não preciso estar preocupada. Consegue entender a diferença da palavra? Então, Senhor, provê. Provê, Pai. Cumpra-se a tua palavra na minha vida. E no outro dia a irmã estava aqui, na minha porta. Você entende? Ai, irmã, mas é um absurdo. Qual é o absurdo? Qual é o absurdo? É Deus cumprindo a sua palavra. Ele nunca disse que você ia ter para sair pelos olhos. Mas ele disse que você não vai passar necessidade. Foi isso que Davi disse. Sou velho. Não. Fui novo e hoje sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Você entende isso? Você alcança isso? Você compreende? Ah, mas eu podia ter pedido. Podia ter pedido para um monte de gente. Mas eu gosto de ir na fonte certa. E a minha fonte certa é o céu. Essa é a minha fonte certa. Então, quando eu tenho que pedir, eu peço o céu vai lá e futuca alguém. O céu vai lá e cutuca alguém. E Deus vem e provê. Entende? Então, vamos lá. Só que eu não posso perder o meu foco. Aí, olha o que aconteceria em outros tempos. Vamos entender. Em outros tempos. Marido chega de noite, cansado, morto, já não tem nada para comer, vai comer feijão. Nem fã de feijão ele é. Aí eu vou ficar. Ó, você tem que dar um jeito. Ó, você tá vendo? Assim não dá. Ah,
Você quer? Ah, você quer lá. Isso era em outros tempos. Hoje, não. Aí ele fala, o negócio tá feio. Eu falei, mas vai ficar bonito. Jesus é bom. Se preocupa não. Amanhã Deus proverá. Entende? Eu tenho que julgar ele para cima. Eu tenho que animar ele, não é empurrar ele para baixo. Não é julgar no abismo, não. É empurrar ele para cima. E eu disse, não, meu filho, fique em paz. Fique em paz. Deus é bom. Ele não dá prova que a gente não suporta, não. Ele vai abrir as portas. Deus vai fazer. Aí no outro dia que ele chegou, tinha o quê? Tinha tudo. Tudo. Tinha o que ele gosta, tinha leite. Tinha tudo. Entende? Esse é o teu papel. Esse é o meu papel. Essa é a nossa função. Então a gente não pode perder o foco, preocupado com coisas físicas, materiais. Foca no espiritual. Foca naquilo que é necessário, que é prioridade. Entenda. Sabe? E eu ainda brinco com ele, que eu ainda falo assim, igual o professor Girafales falava com a dona Florinda, a sua sorte é que você me tem. Aí ele morre de rir. Então, é isso, crente. É sobre isso. O outro já está derrotado, o outro já tá se sentindo mal, já está se sentindo... Para um homem, isso é terrível. Então, você não precisa jogar nada na cara dele. Não precisa. Ajude ele. Levante ele. Você foi chamada para isso. Nós fomos chamadas para isso. Para incentivar a caminhar. Aí depois ver a glória de Deus. Ele viu, no outro dia ele viu. Então vai gerando nele uma fé, uma confiança, uma certeza. Entende? É isso. A intimidade do casal, aqui eu acho que eu já li. Para darmos frutos, né? Por que tanta dificuldade para darmos frutos? Nós falamos sobre isso de manhã. Estamos perdendo a intimidade com Deus. Quando isso acontece, não conseguimos gerar e dar frutos. O que é frutos? Dignos de arrependimento. Lembra? Aquela mulher que outrora ia só ficar jogando as coisas na cara dele, hoje não joga mais. Hoje diz para ele, meu querido, Deus proverá, fique em paz, amanhã é outro dia, outra história, Deus pode mudar tudo da noite para o dia, aí Deus vem e muda tudo. Confirma a palavra que sai da sua boca. E tu quer ser profeta como? Profetizando maldição? Como é que tu quer ser profeta? Eu queria tanto dom de profecia. Então começa a profetizar. Deus vai mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa casa. Deus vai trocar tudo. Deus vai fazer. Porque Ele é Deus. Porque Ele é fiel. Porque Ele é bom. Entende? Então aqui ela fala que Satanás investe pesado. Investe mesmo. Que ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe. Vamos lá. E cada uma de vocês deve sujeitar-se a seu próprio marido. Mas o inferno tem feito de tudo para nos tirar do nosso lugar, dizendo que o sujeitar é ficar debaixo. Porém, precisamos lembrar que no versículo 22 está dizendo para que vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Então não olha para ele como marido, olha para ele como Senhor. Ele estava assistindo um filmezinho antes de desenho, aí no desenho é assim, um desenho de animais que falam, que andam, que cantam, e aí a elefante ia ter que cantar junto com outro bicho lá, eu acho que é um bisão que eles falam, é um outro bicho lá. Só que o outro bicho é muito arrogante, assim, muito, né?
e ela não conseguia se soltar perto dele. Ela não conseguia cantar como ela canta, junto do lado dele. Aí ela fez o quê? Ela olhou para ele e projetou nele a imagem do outro elefante que ela estava interessada. Então ela cantou como se estivesse cantando para o elefante dela. Não é Madagascar, não, é Singles. Singles. Aí ela cantou como se ela estivesse cantando para o elefante que ela estava interessada. E aí ela conseguiu soltar a voz, você entendeu? Ela conseguiu se soltar e cantar e fazer aquele momento ser um momento mágico. Você consegue entender que quando você olha para o seu marido ou faz alguma coisa por ele e você consegue projetar Cristo nele, você vai fazer as coisas com muito mais vontade, com muito mais bom grado, porque você está agradando ao seu Senhor. E é isso que ela está falando aqui, ó. Está dizendo para que vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, quando você se sujeita ao seu marido, você está tendo a representação do próprio Deus. E está fazendo isso para o Senhor, não para o seu marido. Você está sendo obediente à palavra de Deus, cumprindo um princípio, porque o marido é o cabeça e ponto. Ele instituiu assim. Ah, mas onde é a mesma coisa a gente falar assim, né? Eu não sei onde é que Deus estava com a cabeça quando botou esse homem como cabeça. Ué, onde Deus estava com a cabeça? No lugar certo. Ah, mas o meu marido, irmã, ele precisa de muitos ajustes. E Deus vai fazer. E Deus vai usar quem para fazer? Quem é que está mais perto dele? Quem tem intimidade com ele? Não é você, não? Então dá lugar para Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como profeta. Deixa Deus te usar como instrumento, como vaso. Deixa Deus te usar como vaso de honra. Você entende? Não. Eu quero que Deus use uma pessoa lá da rua. Eu quero que Deus use um profeta que vier de São Paulo e fala... Não, crente. Deus quer usar você. Deus quer mostrar a ele Cristo em você, para que ele tenha o desejo de servir a esse mesmo Cristo, a ser como você é, a ter a fé que você tem, a ter a esperança que você tem, a certeza de vitória que você tem. Mas se você não tem certeza de vitória, como que você vai transmitir isso para ele? Como? Me explica. É disso que nós estamos falando. O meu netinho vai fazer 2 anos. E aí eu grito, quando ele vem no celular, que a mãe dele faz uma chamada de vídeo, eu grito logo, glória a Deus, aleluia. Ele levanta as mãos. Tudo dele é amém, vovó. Glória a Deus. Aleluia. Você consegue entender que eu estou incentivando ele a ver Cristo em mim, para que ele tenha a mesma fé. Ele ainda não tem entendimento, mas tudo ele fala, amém, vovó. Amém, vovó. E é sobre isso. Aí você quer que o seu marido mude, mas você não muda. Você vai espelhar o quê para ele? Ah, aí a gente vem com aquelas histórias de sempre, de vitimismo. Mas tudo eu, é só eu que tenho que ceder, eu que tenho que mudar, eu que tenho... Você não quer receber? Para receber tem que dar. Você pode pensar que ele não tem cabeça. Ele não sabe, não tem capacidade. Mas o Senhor falou que ele é. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa
Se sujeite em tudo ao seu próprio marido, porque ele é o cabeça, ele é o sacerdote sobre a sua vida. E porque Cristo é o salvador da igreja, então o marido é o salvador da mulher. O marido é cuidador da mulher, protetor, salvador que cuida, que salva, que zela. Mas se eu faço isso por mim mesma, se eu ocupo esse lugar na minha casa, na minha vida, como que ele vai fazer por mim se eu apenas me basto? E é dessa forma que aprendemos em nossa cultura. Não é assim? Tem gente que acha que eu não mando em nada. Eu pergunto tudo, eu peço tudo. Tudo eu peço. Tudo. Aí eu falo assim, quem manda? Ele fala, é você. Eu falo, não, senhor, é o senhor que manda. Entende? E é assim, porque nós aprendemos a ser independente. Não depender de marido. E a Bíblia vai dizer, dependa do seu marido. A igreja anda na contramão do mundo. O mundo está indo para lá dizendo para você não depender, e a Bíblia está dizendo para você ser dependente. E você vai agradar a quem? O mundo ou ao Senhor? A quem você deve obediência? O marido deve amar sua própria esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, que é a palavra. Então o marido vai nos santificar através da palavra. Ele tem uma obrigação. O casamento é uma bomba nuclear nessa terra, porque o casal que entende que o que está fazendo é espiritual, vai ligar na terra e será ligado no céu. E sabe qual é o problema? Deixa eu acabar de ler esse pedacinho aqui. Vai fazer diferença? Não tem como. Por isso, como mulher, precisamos entender que na criação existe um propósito, uma função, algo que foi estabelecido, e não tem como ficar longe disso, porque a nossa origem aponta para o nosso destino. Está tudo ligado. A maneira como Deus nos fez aponta para a maneira como devemos viver, e não tem como ser diferente disso. E aí, eu vejo mulheres querendo se ligar a outras mulheres. Sendo que você tinha que se ligar ao seu marido. Mas o meu marido não ora tanto. Ah, mas o meu marido... Se ligue a ele. Talvez ele ore para você e sinta a necessidade de orar, porque vê você orar. Você, sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer andar na luz. E a gente não foi feito para andar na luz. A gente foi feito para andar no meio das trevas. Para que nós possamos trazer luz para as trevas. Aí a gente só quer andar com as irmãs que são top. A gente quer estar só no meio da coisa que é top. E Jesus nos chamou para ser luz do mundo. Luz do mundo. Quando você entende isso, você para com isso. Você é luz. Eu não preciso da luz dos outros. Eu preciso com que a minha luz resplandeça. Para quê? Para iluminar as trevas. Para iluminar aonde eu passo, aonde eu vou, aonde eu estou. E aí eu vejo essas ligações. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma amiga de oração. Eu não estou dizendo que... Não é nada disso que eu estou dizendo. Mas tenha comunhão com seu esposo. Tente puxá-lo para esse mundo de oração, de busca, de leitura da palavra. Peça a Deus estratégia. Sabemos que existem coisas e funções específicas em relação ao propósito, mas e quanto ao propósito em comum? Não dá para ser diferente. Espera aí que sumiu aqui. Nossa.
Tenho que confessar, durante muito tempo fazia as coisas sem a bênção do meu marido, sem compartilhar com ele, apenas comunicava. Porém, hoje eu só faço as coisas estando em unidade com ele, em concordância. Então, o ministério não é meu, é nosso. Tudo que eu fizer, ele tem que estar de acordo, tem que estar junto. E eu só vou se ele me abençoar. Senão, não faz sentido. É meu ego, é para mim. Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Nós precisamos entender isso e praticar nas mínimas coisas e não só nas grandes. Então, eu também peço, antigamente eu também fazia assim, eu só comunicava. Estou indo, olha, eu vou ali, olha, eu vou não sei aonde, olha, eu vou fazer não sei o quê. Hoje não. Hoje eu falo assim, eu precisava fazer, eu estava querendo fazer isso. Você concorda? Você deixa? Posso ir? Porque se ele falar que não, eu não vou. Não vou. Eu não vou. Se eu sentir, ele não precisa nem dizer que não. Se eu sentir que ele não quer que eu vá, eu não vou. Porque às vezes ele fala com a boca, vai, mas ele não quer que eu vá. Então, se eu sentir que ele não quer que eu vá, eu não vou. E ponto. Tá tudo bem. Estar debaixo da obediência é muito melhor do que estar na rebeldia. Ai, irmã, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas está na rebeldia. Eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ele tem que deixar, e grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja quando digo que grande é esse mistério. Quando você se torna uma com seu marido, grande é o poder liberado através da unidade. É preciso falar que esse amor do casamento é um amor construído, uma decisão diária de permanecer. E esse é o amor sacrificial, o amor conjugal, que não é baseado no meu interesse, na minha satisfação própria, mas é um amor decidido a dar mais do que receber. Porém, quando você dá de coração, automaticamente você recebe. É sobre isso, crente. Eu estou lutando, batalhando. Não é pelo meu prazer, é pelas minhas futuras gerações. Eu estou estabelecendo um reino na minha genética espiritual. Eu estou estabelecendo um princípio dentro do meu casamento para as próximas posteridades. Consegue entender isso? É parar de egoísmo, parar de olhar só para o umbigo, só para o seu umbigo. Olha para o propósito é muito maior, ele é muito mais abrangente, ele alcança muito mais gente. Você entende? Muito mais pessoas vão usufruir dessa planta que você está plantando hoje. Ai, irmã, mas eu estou plantando hoje, mas a jabuticaba vai levar 20 anos para dar fruto. E daí? Você já pensou se todo mundo pensasse assim? Nós não tínhamos um pé de jabuticaba. Um bonsai, dependendo da árvore, ele leva 100 anos. Se todo mundo pensasse, mas eu não vou usufruir, ninguém plantaria. Entende o que eu estou dizendo? Então não interessa se eu não vou provar da fruta. Meus filhos vão, meus netos vão, meus bisnetos vão. E o importante é o quê? Eu plantar. Então plante. Você pode até não usufruir aqui nessa terra, mas eu te garanto que no céu você vai usufruir, sim, do seu plantio. Entende? Então, nós temos que tirar os olhos do micro e colocar no macro. Entendeu? Não é sobre você. É sobre o reino. E o reino é muito maior do que só eu. É muito maior do que a minha casa. É muito maior do que a minha vidinha. Consegue entender? Então, quando a gente olha para o macro, a gente faz. É igual tem gente que fala assim, eu preciso guardar dinheiro.
Ah, mas eu só consigo guardar R$ 100 por mês. Nossa, eu vou levar 20 anos. Aí daqui 20 anos já estou com 60. E se você não começar a guardar agora, vai passar 20 anos e você vai estar com nada. Do mesmo jeito. Consegue entender? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Mas como que você quer que esse tempo passe? É isso. Se você tivesse começado lá quando você arrumou o primeiro emprego, vamos botar aí muito tarde, com 18, tu já tinha. Mas é porque a gente pensa assim, não, mas vai mais 20 anos, nem sei se eu duro mais 20 anos. Começa. Começa. Se você não começar, você nunca vai saber. Se você não plantar, você nunca vai colher. Você nunca vai ter o privilégio de ver crescer, de ver nascer, de ver brotar. Entende? É isso. Pode ser que você não colha, mas você vai ver brotar. Você vai ver chegar a um nível. Então vamos lá. Eu preciso te dizer que o Senhor falou que o homem deve amar, mas ele não falou que a mulher tem que amar. A mulher precisa honrar. Sabe por quê? Porque marido, homem, ele não está preocupado se você traz flores, leva bombom. Não, ele não quer amor, ele quer ser honrado. Ele quer ser reconhecido como homem. Ele quer ser reconhecido como marido. E aí você compra sapato, meia, camisa, relógio, e ele não está nem aí. Por quê? Porque ele não quer amor. Ele quer honra. Ele quer alguém que o honre. Alguém que mostre ao mundo que ele é o marido. Mas estamos querendo amar, querendo a paixão, né? Nisso o homem é diferente da mulher. E Deus é tão bom que escreveu na Bíblia: o marido ame a sua esposa, que ela não quer se sentir honrada, ela quer se sentir amada. E a mulher honre o seu marido, porque ele não quer se sentir amado. Ele quer se sentir honrado. Então não adianta você botar velas na casa, pétalas de flores. Não é isso que ele quer. Não é. Ele quer que você o honre. Viu? Que você o respeite. Que quando tiver os amigos junto, você não pule na frente e tome decisões e fale por ele. Não. Ele quer que você honre a ele. Invertemos as coisas, invertemos os papéis, e aí não funciona. Estamos precisando entender que a palavra está nos dizendo que o homem tem que amar, mas eu tenho que honrar. Como eu vou honrar um homem que não demonstra amor? Como? A palavra tem resposta. Eu vou fazer como para o Senhor. Porque quando eu fizer, ele vai reconhecer o que eu estou fazendo e vai me amar como Cristo ama. Preciso acreditar nisso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Entendemos que estamos fazendo como para o Senhor e ser obediente em tudo, não só naquilo que me convém. O sistema mundano nos nossos dias diz que esse negócio de submissão está muito atrasado. A Bíblia tem que ser atualizada. Essa atualização nos levou totalmente para fora, para longe do nosso propósito. Mas existe um ideal para viver a unidade e é preciso parar de pensar somente em si mesma. Entendendo que a submissão é como para o Senhor, em obediência ao Senhor. Então eu vou fazer como? Vou fazer como para o Senhor. Amém? É sobre isso. Viu? É preciso. Então, o nosso princípio aqui vai falar sobre o lar cristão buscando o ideal. O ideal é isso aqui.
O ideal não é a minha independência, não é a minha autoridade. Não, o ideal é que o meu marido seja o cabeça e que eu seja submissa. Que eu honre. Viu? Eu posso até, quando chegar em casa, falar, meu filho, você não devia ter falado aquilo na frente dos seus amigos. Mas lá, no meio dos amigos, não. Entende? E é o que a maioria faz. Ela desonra ele na cara dele. É igual a criança. Você precisa chegar e conversar. Em casa. Não é na rua. Não é no meio de todo mundo. Criança é educada em casa. Então não é para você falar no meio dos amigos. Não é para você envergonhar lá no meio de todo mundo. É para chegar em casa e falar. É isso. A oração. Pai, eu oro para que hoje seja um dia de arrependimento, por vivermos longe do propósito que o Senhor estabeleceu para nós desde o princípio. Nos perdoa por querer fazer do nosso jeito, por não amar, por não nos submeter, não honrar como deveria. Perdão, Senhor. Nos ajude a viver um relacionamento coerente com a sua palavra. Nos livra de nós mesmas, dos nossos interesses, do nosso egoísmo, que a nossa família, a nossa casa, seja um pedaço do céu nessa terra, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus, que hoje o meu esposo diz que a casa dele é um pedaço do céu, que é lá que ele quer estar, porque é lá que ele encontra abrigo, descanso. Não foi sempre assim, irmãs, não foi. Mas eu tive que mudar, para hoje ouvir que o lugar onde ele quer estar é em casa, é voltar para casa, enquanto tem maridos indo para o bar, para não ter que ir para casa, enquanto tem maridos saindo do trabalho e indo para outros lugares, para não chegar em casa. Tem alguns que não vê a hora de chegar, de terminar a hora do trabalho para ir para casa. Entende? Seja essa. Construa esse lugar. Prepare este lugar onde ele quer estar. Viu? A pergunta para reflexão é: quais ajustes preciso fazer em meu relacionamento para estabelecer o princípio da unidade e ter intimidade com Deus e com os meus? Porque, irmãs, não tem como eu ter intimidade com Deus se eu não tenho intimidade com quem está do meu lado. Entende? É bíblico. Como podes dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão? Nós precisamos amar os que estão do lado para poder amar o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É isso aí, Alexandre. É Deus se revelando através de você, da sua vida. Não são palavras, são vivências. Amém, irmãs? Glória a Deus. Vamos orar. Amém? Que Deus faça do seu lar um pedaço do céu, um lugar de paz, de descanso, um lugar de abrigo, de proteção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para que os lares que estão desfeitos sejam reconstituídos, seja reestabelecido, seja levantados pelo Senhor. Amém? Pai, nessa tarde nós te louvamos, Pai, por esta palavra, por este tempo. Pai, estamos aqui, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Glorificando a ti, ó Pai, na beleza da tua santidade. Que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de paz, um lugar, Jesus, de abrigo, de proteção, um lugar onde os nossos filhos queiram estar, nossos esposos queiram estar, um lugar, Pai, onde as pessoas cheguem e se sintam bem, sintam um ar diferente, um clima diferente, uma coisa diferente, Pai.
que eles sintam a tua presença, Senhor. Pai, eu te louvo nessa tarde. E naqueles lares que foram desfeitos, que o Senhor restitua, que o Senhor restaure, que o Senhor renove. Pai, se essa irmã quer este marido de volta, quer o seu lar restituído, Pai, que ela consiga, que ela alcance, que ela, Senhor, se esforce e que o Senhor ajude. Deus, em nome de Jesus, não há o que o Senhor não faça. A tua palavra diz que o Senhor move os céus e move a terra por causa de uma única vida. Então nós não precisamos que o outro queira, nós precisamos querer para que o Senhor faça. Pai, nós nos colocamos neste lugar de mulheres, de esposas que querem, esposas que buscam, esposas que estão precisando, Senhor, dessa mudança, dessa transformação. Nos ensina a honrar os nossos maridos e ensina os nossos maridos a nos amarem, Pai, como Cristo amou a igreja. Deus, toma as nossas vidas nessa tarde, resolve as nossas causas. Resolve, Senhor, o nosso clamor. Nós te pedimos nessa tarde que haja restauração nas famílias, que haja união e unidade, que haja, Pai, aleluia, ligamento entre os membros dessa casa, dessa família. Eu profetizo nessa tarde, Pai, mudança, Senhor. Eu profetizo nessa tarde libertação, cura, transformação, Senhor, nesses lares. Que os nossos lares sejam um pedaço do céu na terra. Pai, esse é o meu clamor nessa tarde. E eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe as irmãs, que o Senhor possa falar melhor no teu coração nessa tarde, e que o Espírito Santo nos conduza, nos dê estratégia, nos dê aquilo que nós precisamos para vencer. Amém? Amo vocês. Beijos.